Bom dia, pessoal! Estamos no ar, estamos ao vivo. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante: os sinais do corpo que parecem uma coisa, mas na verdade são outra coisa. Por exemplo, a síndrome do pânico. Os sintomas são muito parecidos, gente, com os do infarto. Eles confundem até na hora do atendimento médico, ou seja, confundem os médicos. A Valéria Almeida foi conversar com um casal, o Daniel e a Caroline, que por coincidência eles enfrentam juntos esse problema. E aí um ajuda o outro. Comecei a sentir o braço formigar. Várias vezes isso aconteceu, né? Sentia dor no peito. Sentia que tinha alguma coisa empurrando aqui, né? Aquela sensação de vou morrer. Daniel e Caroline são noivos e foram parar no hospital várias vezes com todos os sintomas de um infarto. Formiga o braço, falta de ar. Aí chegava no pronto-socorro e não tinha mais nada. Quando o médico fazia todos os exames, aí eu já estava bem. É que o problema não estava no coração, era a síndrome do pânico. Todas as crises começam a partir de uma situação. Estresse da profissão, etc. O primeiro momento foi depois que eu perdi um ente muito querido, que era meu padrinho. Você acha que você não vai ter controle. Dirigir, passar num túnel, pegar transporte público lotado. Mas quando descobriram a causa de tudo, eles começaram a virar o jogo. Comecei a tomar medicação, a fazer terapia. E aí eu comecei a ter mais controle sobre os pensamentos, sobre a ansiedade. Exercícios de respiração, por exemplo, tentar manter a calma e aí depois de um tempo ela passa. Se eu vejo que não está passando, eu tomo remédio. A Caroline segue tomando remédios e fazendo terapia. E aos poucos vai ganhando confiança e autonomia. Hoje eu enfrento, porque eu sei diferenciar o que é pânico, o que é um estresse, do que é um infarto, por exemplo. O problema é que só vem aumentando, muitas pessoas vêm sofrendo com isso, infelizmente, e a gente tem já uma participação do nosso auditório virtual. Vamos ver a pergunta. Já tive síndrome do pânico, pensei que ia infartar, fui ao hospital umas 3 vezes, a Giovana mandou pra gente. Giovana, hoje nós temos aqui conosco, para falar desses sintomas, nós temos aqui no Bem-Estar ele, Dr. Roberto Calil, cardiologista, consultor do nosso programa. E junto com ele também, orgulhosamente apresentamos Dr. Daniel Barros, psiquiatra e também consultor do nosso programa. 2 consultores para falar desse problema tão importante. Você quer participar? Mande a sua pergunta para a gente. Abaixa um pouquinho o TP, que eu, ao contrário da Mariana Ferrão, ainda não decorei o telefone. Manda aí o telefone 4002-2884 ou a hashtag você no bem-estar. Tá rindo porque eu não decorei o telefone ainda? Pode ser sintoma de ansiedade, ansiedade, o telefone, né? Então. Fala qual é. 4002-2884. O Calil, por exemplo, não decorou também. Já vem aqui, tem 48 anos e não decorou também. Doutor Calil, o senhor viu aí a pessoa... Confunde mesmo, porque o sintoma, às vezes confunde, que a pessoa ansiosa ou em pânico, ela começa com sintomas, às vezes dor no peito, aperto no peito, taquicardia, como vamos falar mais à frente, pode confundir com um quadro cardíaco, com uma arritmia cardíaca ou até com infarto. Então a pessoa, e eu acho que acertadamente, ela vai procurar um serviço de emergência para descartar um problema cardíaco. Evidentemente, descartando um problema cardiológico mais sério, vai, obviamente, para um especialista para tratar o quadro psiquiátrico, o pânico, a depressão. É imprescindível ir para o pronto-socorro com esses sintomas de pânico mesmo. O imprescindível é procurar o médico. Procure o seu médico ou atendimento médico, tanto faz o seu médico, ou um pronto-socorro, ou um posto de saúde, para simplesmente ter uma avaliação clínica. Porque, de novo, os sintomas se confundem. Muitas pessoas infartam, quer dizer, o sintoma começa com um aperto no peito, um aperto no pescoço, parecendo ansiedade. E isso pode ser um quadro anginoso. Muitas vezes a pessoa tem uma taquicardia, uma frequência cardíaca sobe a 150, 200, pode ser uma arritmia cardíaca, confunde com o pânico. Então as coisas se confundem. Então, o importante é descartar algo cardiológico, evidentemente,
indo a um posto de saúde, a um pronto-socorro, ao médico e depois ao psiquiatra. A gente está vendo ali, né? A síndrome. Isso. Síndrome do pânico, uma descarga de adrenalina, que é um hormônio na circulação, ou noradrenalina também, aumentando a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Então você vê, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, a pessoa fica hipertensa. Então simula realmente um quadro cardiológico. Coração disparado, falta de ar, pressão no peito, palidez, musculatura tensa, tremores, excesso de suor, são sintomas de cardíacos também, de um infarto, de uma arritmia cardíaca. Então se confunde. Então, síndrome do pânico, os sintomas se confundem. Então, você tem que ter uma avaliação multidisciplinar, quer dizer, tanto de um clínico cardiologista ou numa emergência e do psiquiatra. Na dúvida, é melhor procurar o cardiologista, porque senão você fica, será que eu tô sentindo um negócio, acho que é pânico, não vou fazer nada, não, daqui a pouco passa, não. Na dúvida, procura, e aí não sendo nada cardiológico, a gente vai tratar do pânico. A gente tem uma pergunta, doutor Daniel, para dar sequência a nossa conversa. A Val, olha, síndrome do pânico leva à depressão. Vamos levantar aqui para a gente ver como é importante ter passado antes pelo cardiologista, porque aí o psiquiatra, como o senhor, vamos trocar de lado, porque aqui o senhor vai comandar o espetáculo. Aqui, ó. Né? O que acontece primeiro aqui no pânico? Aqui, ó. Aí, coração dispara. Pá, 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 pá. Eu acho que eu vi um paciente só de pânico em toda a minha carreira que veio direto passar com o psiquiatra. Na maioria das vezes, os pacientes procuram antes um cardiologista. E é bom, para ter certeza que o coração está bom, para a gente poder dizer que não é um problema cardiológico. Tendo certeza que não é um problema cardíaco, não é um infarto, etc., aí a gente vai focar no tratamento do pânico propriamente dito, né? Que é um transtorno da ansiedade, não é um problema do coração. Das próximas vezes, ele vai ser medicado com Exatamente, vai ser tratado já com um psiquiatra. E aí a questão do humor e a ansiedade, né? Isso vai variar bastante nas crises, né? Ele vai estar em crise e ele vai ter essa variação de humor e ansiedade. A crise de pânico, ela é uma doença da ansiedade. Como a gente teve uma pergunta, ansiedade, o pânico pode levar à depressão? Até pode, mas é uma outra doença. A depressão é um transtorno do humor, que é uma outra função mental. Nós temos nós temos várias funções mentais, mas o humor é uma coisa, a ansiedade é outra coisa. Depressão é uma doença do humor, pânico é uma doença da ansiedade e não é infrequente que elas andem juntas. Embora sejam doenças separadas, uma é uma, outra é outra, elas podem sim andar juntas e não é raro que a pessoa que tem pânico desenvolva depressão e vice-versa. O sintoma insônia está junto com os dois, né? Então por isso o travesseiro está ali, né? Pânico e depressão, está na cama ali, né? Por isso a gente juntou os dois ali, doutor Daniel. E elas andam juntinhas. Eu costumo brincar que são primos, sabe? Não são primo e irmão. Pânico é primo e irmão da depressão. Porque imagina a pessoa com aquele ataque, com aquela sensação de falta de ar, com aquela angústia, com aquelas crises repetidas, ela vai ficando cansada, ela vai ficando chateada e, obviamente, ela pode desenvolver, sim, depressão. Então, a gente precisa estar atento aos dois sintomas. Aliás, além do sintoma cardiológico, a diferenciação entre depressão e pânico. Pergunta da Eduarda, tá mandando pra gente. A Eduarda está preocupada porque a mãe dela tem síndrome do pânico e ela está falando do tratamento. A gente tem um calendário ali na beira da cama com algumas dicas que servem para a mãe da Eduarda, né? Imagino que a síndrome do pânico já foi diagnosticada, né? Exatamente, Eduardo, assim, ali a cabeceira ali da cama, o criado mudo está mostrando os dois principais recursos que a gente tem para tratar a síndrome do pânico. Então, é necessário fazer a psicoterapia, é necessário entender aquela ansiedade, aquele estresse que está acontecendo, como a gente viu na reportagem inicial, muitas vezes tem um problema, tem uma tensão, tem alguma ansiedade no entorno acontecendo que faz o pânico disparar, mas a síndrome do pânico também tem um aspecto biológico muito forte. A gente tem esse sistema de alerta embutido em nós, que ele fica desregulado na síndrome do pânico e aí realmente é necessário o uso de antidepressivos. Então, normalmente, o tratamento multidisciplinar, tendo passado primeiro por um cardiologista, afastado as causas cardíacas, aí sim a gente faz um tratamento combinado de uma psicoterapia com antidepressivos normalmente, eventualmente calmante no começo do tratamento, mas a gente tenta tirar o calmante o mais rápido possível. Doutor Calil, olha só essa pergunta que vai ajudar muita gente no programa de hoje.
ela diz o seguinte: emocional ou físico, que exames descartam um problema cardíaco? Bom, vários exames, desde uma avaliação clínica, a história do paciente, que o médico vai perguntar, a alguns exames, né? Desde o eletrocardiograma, que é o mais simples, extremamente importante, a vários exames diagnósticos, né? Exames de sangue para descartar alterações sanguíneas que o infarto pode levar, o ecocardiograma, que é a ultrassom do coração, uma radiografia do pulmão, né, que também vê o coração, e exames mais sofisticados, como as tomografias, teste de esforço. Quer dizer, uma primeira avaliação no consultório ou no setor de emergências é um eletrocardiograma, história física, medir a pressão arterial e alguns exames de sangue, né? Dependendo, obviamente, o clínico vai perceber ou vai sentir a gravidade do caso. Tá certo. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar de estresse pós-traumático. A gente volta logo. Eu deixei de sair, meus amigos se afastaram, né, de mim. Eu acho que as pessoas não entendiam, nem eu entendia o que estava acontecendo. Estamos de volta! Estamos falando sobre depressão, estresse, e agora nós vamos falar sobre estresse, mas é o estresse pós-traumático. Michele Loreto. O acidente de carro aconteceu há 11 anos, mas só 4 anos depois ela percebeu que emocionalmente não tinha se recuperado. Desenvolveu estresse pós-traumático. Foi só depois que eu tinha que ver a pessoa que causou o acidente. Eu tive uma audiência na qual ele foi julgado. Aí foi que começou a desenvolver tudo. Muitas vezes, até pela característica do evento traumático, a intensidade com que aquilo é experimentado na hora do evento, a pessoa pode não se lembrar completamente das coisas que aconteceram ou deixar isso de uma forma um pouco encoberta. E alguns estímulos relacionados ao evento podem trazer isso à tona. No transtorno do estresse pós-traumático, a pessoa também pode apresentar alteração de humor, ter pensamentos negativos, ficar irritada e com insônia, sintomas parecidos com os da depressão. A Martina também melhorou fazendo tratamento com medicamentos e terapia. Também começou a meditar. Ela voltou a trabalhar como estilista, mas ainda não consegue sair de casa sozinha. Estou lutando, mas eu ainda preciso melhorar. Porque eu tenho muita coisa para viver, assim, né? Eu sou jovem. Vamos lá, Martina, a vida é todo dia, força! E aí, doutor Daniel, tem 11 anos que aconteceu esse acidente aí com a Martina. É comum? Às vezes o estresse pós-traumático ele dá trabalho para tratar mesmo, porque ele é um exagero do nosso sistema de defesa. Né? Passou uma situação perigosa, o cérebro foi lá e marcou, opa, isso aqui é perigoso, evite, cuidado. E aí, só que marcou com muita intensidade e aquilo fica sendo, voltando a vários, sai de casa, passa perto, lembra daquela ansiedade, daquela crise de pânico. Então precisa fazer o tratamento, continuar a meditação, a medicação, a terapia, que vai melhorar como já está melhorando, mas realmente às vezes dá bastante trabalho. Um dia de cada vez, né? Doutor Calil, olha que caso interessante chegou no nosso auditório virtual, essa pergunta da Giovanni. Ela teve crises de pânico, foi para a emergência 5 vezes, então ela teve 5 crises, né? Foi encaminhada para o cardiologista. Depois de todos os exames, ela descobriu a síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade. Então, é bom lembrar que, primeiro, quer dizer, os sintomas se confundem mesmo, né? Agora, as pessoas que têm depressão, que têm pânico, aumentam 3 a 4 vezes o risco de ter doença cardíaca, então elas se imbricam, né? Há quem acredite que até é uma tendência genética aí, de estarem juntos os problemas, né? A depressão, o pânico e o problema cardíaco. E também a pessoa que fica deprimida e com pânico, já aproveitando, ela se cuida menos. Ela come errado, ela não faz exercício, aumentando o risco de doença cardiovascular. Mas no caso, acontece muito isso. A pessoa vai várias vezes no pronto-socorro, acha que está infartando, acha que tem um problema cardíaco grave e, como nós já conversamos, tem que descartar problemas clínicos, cardiológicos, principalmente mais graves, e encaminhar ao psiquiatra. Mas é muito comum as pessoas procurarem sempre primeiro o pronto-socorro, que não está errado, como já falamos. Pode ser alguma coisa mais grave cardiológica, uma arritmia cardíaca? Pode. Então, descartando isso,
vai ao tratamento psiquiátrico. Mas, de novo, as duas situações, elas estão juntas, né? Porque, de novo, a depressão, a pessoa não se cuida e aumenta o risco de doença cardiovascular. Até o tônus muscular diminui na depressão, a gente já falou sobre isso, né? Tem uma pergunta, uma dúvida que vai ajudar a gente a continuar a conversa aqui. Olha só no nosso telão, doutor Daniel, café, energéticos, chocolate, tudo isso pode piorar o transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico, a gente tem tudo aqui. Tudo na mesa. Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um energético. Só se não tiver ansioso, viu, Fernando? Porque, de fato, não é que é proibido, não é que é pecado usar essas substâncias, mas são estimulantes. E como a ansiedade é um fenômeno do nosso organismo que o cérebro está estimulado, quem tem síndrome do pânico, quem já tem a tendência à ansiedade, tomar essas substâncias que estimulam o cérebro pode sim piorar os sintomas. Tá certo. Mais uma dúvida, mais uma pergunta, mais uma participação. É o Wagner. Por quê? Os antidepressivos causam vários efeitos colaterais no início do tratamento. O Dr. Daniel vai responder daqui a pouco, depois do intervalo. Saúde, estamos de volta, estamos falando sobre depressão, estamos falando sobre as confusões entre síndrome do pânico e também do infarto. Mas vamos falar com minha vizinha linda, Fátima Bernardes. Eu vi que o auditório está agitadíssimo. Hoje você tem uma dupla aí fantástica, né, Fátima? Verdade, Fernando. Simone e Simária vão cantar pra gente, vão conversar, participar aqui, tá todo mundo ansioso. Simária já está aqui, Simone está chegando, está acabando de trocar de roupa. Também vamos ter o Fernando Caruso, humorista, ator, roteirista, meu parceiro André Curvelo, a psicóloga Glaucia Correia, empreendedor social Fábio Silva, tudo isso porque a gente vai conversar sobre o seguinte assunto. Você, por exemplo, Fernando, sabe dizer não para o seu chefe? Não, a Patrícia me fala, eu não falo não, porque mineiro não fala não. Você sabe que o Lair também não fala não para você. Mineiro não fala não, mineiro fala mais ou menos. Mas a gente vai ver que essas pessoas que às vezes não dizem não para nada, pagam um preço por isso. E a gente vai conversar exatamente sobre isso. E vamos ver também que a gente tem uma fama de ser um país tão generoso, e somos, no dia a dia, somos solidários e tudo, mas falta um pouco para a gente chegar realmente ao que precisa, que é o papel importante do voluntariado. Tem uma pesquisa que saiu agora e a gente está lá no fim dessa lista, a gente tem que fazer alguma coisa para subir uns degraus aí nesse ranking. Então a gente vai conversar sobre isso, vai ter música, olha, a gente vai ter um desafio super legal. Eu estou querendo saber a hora em que a plateia tira dúvidas com os nossos especialistas. Hoje as dúvidas vão ser sobre relacionamento. Sabe quem vai dar a dica? Simone, Simária e Fernando Caruso. Você não pode perder. Beleza. Vai ser incrível, vai mudar a sua vida. Olha, muito bom. E a gente está com o doutor Daniel Barros, que já esteve aí no seu programa, e eu estou vendo que Simone e Simária, eu não vi o saxofonista da banda, mas se ele não chegou a tempo, você pode pegar uma ponte aérea e mandar para o doutor Calil, que ele está especialista demais, ele está tocando um sax de qualidade altíssima. Então, da próxima vez, você convide o doutor Calil para tocar sax no seu programa, tá bom, Fátima? Perfeitamente. Doutor Calil tocando sax, eu cantando, vai ser um sucesso, uma maravilha. Maravilha, e eu dançando. Obrigada, Fernando. Obrigada. Beijo pra você, até mais. Beijo, até já, hein? Até já. A gente tem a pergunta do Wagner, né? A gente tem a pergunta do Wagner. Foi antes do intervalo, eu fiquei tão confuso com o doutor Calil tocando sax, eu dançando, a Fátima cantando, que eu esqueci um pouco isso. Por que os efeitos, os antidepressivos causam vários efeitos colaterais no início do tratamento? Hein, doutor Daniel? Causam mesmo? Causam. Eu costumo brincar que é a fase de teste de fé no médico. Né? Porque quando o paciente começa a tomar o remédio, os antidepressivos demoram um pouquinho para começar a fazer efeito. E aí o paciente não sente nada de bom e ainda sente algum efeito colateral, às vezes até um aumento da ansiedade. Aí ele precisa ter fé no médico que vai funcionar, porque vai. Às vezes, no comecinho do tratamento, a gente dá até um pouquinho de calmante para diminuir um pouco. Um probleminha. Às vezes aumenta até a ansiedade mesmo. O paciente se sente mais ansioso no comecinho. Tem que acreditar no médico. Aliás, o médico é para isso mesmo, né? É para acreditar. Né, doutor Calil? Sim. Tem uma dúvida também que chegou agora. Olha só. Pontada no peito. A famosa patada de elefante no peito. Isso é sinal de infarto, doutor Calil? Eu tenho uma dúvida antes. Por que vocês me fizeram usar esse avental depois de 8 anos de programa e o Daniel está sem avental?
Talvez ele tenha mais moral. Talvez ele tenha mais moral. Em 8 anos eu nunca usei. Talvez ele tenha mais moral. Talvez seja questão de moral, não sei. A pontada no peito, veja, normalmente não é um sintoma típico, mas, de novo, qualquer sintoma, dor precordial, pontada no peito, aperto no peito, tem que procurar o médico para esclarecer o diagnóstico. Principalmente as pessoas que têm fator de risco para a doença coronária, que é quem fuma, não faz exercício, tem hipertensão, o diabético. Então, uma pontadinha no peito não é um sintoma mais típico de doença cardíaca. Porém, qualquer sintoma diferente, procure seu médico. Tá certo. Então, olha, a gente fica por aqui. Simone e Silmara vão tocar na Fátima. Simária, tá certo. Doutor Calil foi intimado em grande estilo. Quero ver. E vai tocar sax um dia, eu quero ver. Gente, muito obrigado. Amanhã, também conhecida como quinta-feira, a gente está de volta. Fátima Bernardes vem com uma grande festa por aí. Fiquem com Deus, saúde. Até amanhã, gente. Tchau, muito obrigado pela companhia. Obrigado, gente. Valeu, até mais. Tchau.